bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Jesus por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor assim nos dá. Já quero agradecer a todos que têm se inscrevido, que têm deixado seu comentário, têm dado, deixado seu likezinho lá. Que Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar. Amém. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Sou grata a Deus pelas vossas vidas e por estar aqui comigo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar, Estudaremos a nossa segunda aula. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do nosso primeiro, aleluia, trimestre de 2024. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a revista é essa daqui, a que nós estamos estudando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E hoje nós vamos estudar, a nossa segunda aula, que tem por tema imagens bíblicas da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, Aleluia. Nós estudamos na lição passada a origem da igreja e hoje nós estudaremos imagens bíblicas da igreja. E o nosso texto áureo, ele vem nos dizer assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está em 1 Pedro 2,9. E a verdade prática diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o qual glorioso ele é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, aqui, meu Deus, estou mais uma vez. Deus, toma minha vida em tuas mãos, me cobre com o teu sangue, meu Senhor. Jesus amado, fala, Pai, com o teu povo. Usa, meu Deus, a minha vida por misericórdia. Toma a direção, Jesus, de tudo. Toma todos que vai passar por aqui e que cada um, meu Senhor, sejam edificados, meu Senhor, por esta palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Amém. Que vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus, possa deixar o seu comentáriozinho, dar o seu likezinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para me ajudar nesta obra, gloriosa, que é falar da palavra de Deus. Amém, minhas amadas? A nossa leitura bíblica em classe, ela diz assim, está, em Efésios 5, 25, 32 e na carta de 1 Pedro 2, 9 e 10. Diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éramos povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.
Aleluia. Irmãos, Deus aqui, Ele toma, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Esse capítulo aqui de Efésios 5:25, e ele chega a dizer aos maridos que eles devem amar a sua esposa como também Cristo amou a igreja. Porque Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele se entregou por nós, morrendo naquela cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, para nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Lá no passado, a gente vê o Senhor, ele pegar, né, tirar ali da costela de Adão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e formar a sua esposa, né, a sua mulher, formar Eva ali para Adão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que Adão não estivesse só. E Adão, por amor a Eva, ele come daquele fruto que Eva dá a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o pecado, louvado seja Deus, entrou, né, no mundo por causa de Adão e Eva. Eva foi enganada, comeu do fruto, Adão, por amor a Eva, também comeu, e o mundo todo veio, né, a pecar. Então, como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem, né, chamado Jesus Cristo, né, veio a salvação, veio a vida eterna. Então, Jesus também, por amor, ele nos amou, né, amou tanto que se entregou por nós naquela cruz do Calvário. Então, do mesmo jeito que Adão, por amor, comeu daquele fruto e o pecado entrou no mundo, Jesus também, por amor, ele nos resgatou do pecado, da condenação eterna. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eva foi formada, né, da costela de Adão, para serem uma só carne, para um amar o outro. Eva sempre, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, estava ali. Glória a Jesus, sendo submissa a Adão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ela foi tirada da costela de Adão. E Adão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amando Eva como ao seu próprio corpo, sua própria carne, porque ela foi tirada da carne dele, da costela dele, foi formada. Então o Senhor chega e diz: vós marido, amai vossa mulher, como também, né, Paulo aqui falando lá em Éfeso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E agora, através da vida do apóstolo Paulo, o Senhor fala para a gente, ele diz: vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então o marido, ele deve amar a sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a sua esposa deve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, submissão, reverência. Só que nos dias de hoje estão tudo, né, tudo está invertido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem acha que a esposa tem que ser como um tapete para ele. E não é assim. Amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é estar batendo, não é estar maltratando, não é estar humilhando, não é estar deixando a mulher cabisbaixa, triste, angustiada. Amar é cuidar. Amar é se entregar por ela. Amar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é cercar ela de cuidados para que não deixe que dano algum venha sobre a tua esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A esposa também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deve, né, submissão, né, reverência ao teu esposo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Hoje muitos filhos não obedecem aos seus pais por causa das atitudes das suas mães.
viverem gritando com os seus esposos, muitas das vezes batendo nos seus esposos, muitas das vezes humilhando, e os filhos eles acabam perdendo o respeito ali pelo seu pai, que é o cabeça da casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A mesma coisa, muitos filhos não obedecem, não respeitam e não amam mais os seus pais por causa do tratamento que ele dá às suas esposas, à sua esposa. Um tratamento de humilhação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não cuida da tua esposa, não se preocupa com ela. Tem muitos que nunca trabalharam para botar 1 quilo de feijão dentro de casa. Quem trabalha é as esposas e sustenta a casa toda e eles querem ser o cabeça da casa. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Cabeça é aquele que cuida, cabeça é aquele que sai para trabalhar, cabeça é aquele que paga as contas da casa, cabeça é aquele que chega e procura saber como está seu filho, a sua filha, a sua esposa, como passaram o dia, como foi, né? É cuidado, é cuidar, é zelar, é amar. Não é do jeito que nós estamos vendo hoje. Os esposos matando as suas esposas, esposa matando os seus esposos, muitas das vezes matando, enterrando mesmo, e muitas das vezes matando de desgosto, de tristeza e de vergonha. Não é assim. À luz da Bíblia está errado. Não condiz com a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus se entregou por nós, por amor. A igreja de Jesus serve a Jesus por amor. Aleluia, não é para servir, ninguém é para servir a Jesus obrigado. Ninguém tem uma faca na garganta para servir ao Senhor, não. Ou serve por amor e com amor, ou não adianta. Tem gente que vai para a igreja, parece que vai levando um saco de cimento nas costas. Ah, eu vou porque eu estou na escala, eu vou por causa disso, eu vou por causa daquilo, eu vou porque eu sou obreiro, eu vou porque eu sou missionário. Ah, eu vou porque eu sou pastor. E não é assim, não está agradando ao Senhor. Porque nós temos que servir ao Senhor com amor e por amor. Porque foi tudo por amor que o Senhor Jesus fez para a minha vida e para a sua vida. Foi por amor. E Ele se entregou, que Ele se entregou por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Por que Ele se entregou por nós? Para nos santificar, para nos purificar com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, aquela que a pessoa olha, o marido olha para aquela esposa, ele não tem de que reclamar dela, porque vê que ela é uma boa esposa, é uma maravilhosa esposa, é uma excelente esposa, bem assim o Senhor, aleluia, Ele quer que nós sejamos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não precisa Ele chamar a gente a atenção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo, porque ninguém aborrece a sua própria carne. Aleluia, muito pelo contrário, Ele cuida. Ele anda cheirosinho, tomado banho, penteado, cuidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Sempre por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus que cuida. Aleluia, que zela dele. Aleluia, louvado seja Deus que ama a sua mulher. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, do mesmo jeito que o esposo ele tem necessidade de alimentar a sua carne, aleluia, para se manter sustentado ali, fortalecido, forte. Bem assim o Senhor Jesus, Ele alimenta a mim e a você com a santa e gloriosa palavra dEle. Glória a Jesus, porque somos membros do seu corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois em uma carne. Aleluia. Grande é este mistério. Louvado seja Deus. Paulo diz, digo isto, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
Porque Cristo também, ele deixou lá o céu de glória, se esvaziou de toda a sua glória e veio para a terra morrer por mim, por você, aleluia, morrer naquela cruz, aleluia, se entregou o seu corpo, aleluia, o seu sangue, a sua vida, ali por amor a mim e a você. Por isso nós somos regenerados, transformados, purificados, santificados, salvos, aleluia, pela graça de Deus, aleluia. Mas a salvação também não foi de graça, teve um alto preço, aleluia. Oh, glória a Jesus. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos essa nação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somos essa geração eleita, sacerdócio real, aleluia, a nação santa, o povo que o Senhor adquiriu na cruz do Calvário, para que nós viéssemos anunciar, aleluia, as virtudes, a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as virtudes que é a palavra de Deus, aleluia. Para isso ele nos chamou, aleluia, das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, porque nós estávamos em trevas, estávamos perdidos e perdidas, mas o Senhor nos trouxe, o Senhor nos resgatou, aleluia, com preço de sangue, para que hoje eu e você pudéssemos anunciar as virtudes do Senhor para outras pessoas, para tirar aquelas pessoas das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz, aleluia. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, estávamos todos perdidos e perdidas, mas o Senhor nos resgatou com a sua infinita graça e misericórdia. Aleluia! E por isso estamos aqui. Glórias a Jesus. Glória a Deus, aleluia. E por isso estamos aqui. Então, a lição de hoje nós estudaremos sobre as imagens bíblicas da igreja, o que representa. Então, o primeiro tópico aqui fala a imagem que descreve um relacionamento. Aleluia. A noiva de Cristo, no seu primeiro subtópico. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Aleluia, a noiva de Cristo, sem dúvida alguma, é uma imagem da igreja como a noiva de Cristo, é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, aleluia, louvado seja Deus, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Então, o Senhor sempre usou a noiva e esposa para representar a igreja, como figura para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, está em 2 Coríntios 11, 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. É usada, uma virgem pura, ela é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcia. Então, por isso que nós, igreja do Senhor, temos que estar, santificada, se purificando, se limpando, se preparando para encontrar com o nosso noivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não devemos nos misturar, nós não devemos, louvado seja Deus, pecar, nós não devemos estar em rodinha de escarnecedor, nós não devemos estar manchando as nossas vestes, porque nós estamos esperando um noivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Quando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Maria, ela foi ali, ela percebeu que estava grávida, o Senhor falou ali com ela, o Espírito Santo veio e falou com ela e disse que ela, daria a luz a um filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por obra do Espírito Santo. E ela viu ali que ela, no ventre dela gerava ali, aquela criança. Ela quis deixar José,
para não, né, não escandalizar, né, não vir escândalo ali sobre ele, porque naquela época, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no casamento judaico, ele durava por 7 dias, né, tinha aquela festança toda, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o pai escolhia a noiva para o filho, ou o filho escolhia a sua noiva e as famílias ali, né, negociava ali aquele casamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E a noiva, ela só se encontrava com o noivo ali no dia, né, do seu casamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela só contraía a núpcia ali depois do seu casamento. Não é como hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a gente vê meninas de 13 anos que não são virgem mais. E quando são, não são puras. São virgem, mas não são puras. Por quê? Porque já passaram na mão de muitos, né? Muitos já conhecem o seu corpo, só não fizeram ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, praticar ali o ato sexual. Outras já têm filhos com 13, 14 anos. Muitas namoram hoje, as mulheres de hoje namoram, mas elas não permanecem sem se relacionar até o casamento, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não era como os tempos passados da minha mãe, nossos avós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles namoravam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, noivavam e casavam. Tinha 3 etapas, né? Tem aquela primeira etapa ali de se conhecer, né? De conhecer a família, né? Um ia na casa do outro, se conhecia, namorava, aí vinha a parte do noivado e depois a parte do casamento. E elas casavam virgem. Elas não podiam se entregar antes do casamento, porque teriam, né, os esposos, né, os futuros esposos, iam ver elas como mulheres fáceis, mulheres que se entregavam ao homem rápido, mas elas ali ficavam até o dia do casamento. Hoje não. Hoje conhece hoje, e o homem conhece a mulher hoje, a mulher conhece ele hoje, né? Todos já conhecem, já se conhecem ali de tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e isso não agrada aos olhos do Senhor. Por isso que o mundo está do jeito que está, porque o pecado aumentou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, o povo se corrompeu, aleluia, ninguém quer saber da palavra de Deus, aleluia, e sofre as suas consequências nos seus próprios corpos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Por que que tem muitos feminicídios? Porque, aleluia, a pessoa conhece hoje e hoje mesmo leva para casa. A pessoa conhece o homem hoje e hoje mesmo leva para a cama. Conhece o homem hoje e hoje mesmo bota dentro da sua casa junto com seus filhos, sem saber de onde vem aquele homem, sem saber do passado daquele homem, daquela mulher. Aleluia. Então, pagamos, né, as consequências quando agimos, né, de um modo, né, indelinquente. Então, vem as consequências. Então, as pessoas hoje, muitas delas sofrem. Por quê? Porque não buscam a Deus, não esperam o tempo de Deus, passam na frente de Deus e acaba, né, pagando aí as consequências com o seu próprio corpo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, Deus, ele sempre toma a noiva, né, a esposa, né, ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a noiva é a esposa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, para representar ali a sua igreja, porque a esposa, ela tem que ser fiel ao seu esposo, o esposo, ele tem que ser fiel à sua esposa, os dois é uma só carne, então ali não pode haver infidelidade, tem que ser, né, fiel um ao outro, a fidelidade tem que estar ali, presente, não pode haver mentira, né, não pode haver segredos. Então, com o Senhor Jesus, nós não podemos ter segredos com o nosso Deus, nós não podemos sermos infiéis, né, com o nosso Deus, nós não podemos agir de uma maneira, né, inconsequente com o nosso Deus, não, temos que ser honestos e honestas com o nosso Deus, aleluia, temos que representar aqui o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, temos que darmos testemunhos do nosso Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como uma virgem pura como uma virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcia. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Aleluia. Como esposa de Cristo, né? A igreja como esposa de Cristo. Paulo retrata também, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus.
de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Então, tudo tem que ser no amor. Aleluia. O relacionamento do esposo com a esposa tem que ser com amor. Da esposa para com o esposo tem que ser com amor. Assim como Cristo também nos amou. Aí ele fala, Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever. Tem muitos casamentos hoje que vivem, aí, porque um tem que ter obrigação aí com o outro. Eu casei, tenho que ter obrigações com ela comigo, mas não existe mais amor, não existe mais respeito, só trabalha, paga as contas e vive na mesma casa. Então, não é fundamentado assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, apenas só no dever. Mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo na realidade do amor. Louvado seja Deus, então tem que ser com amor, que se entrega e se sacrifica, Então, aquela família ali, que ela tem amor um por o outro, sempre vão estar juntos, unidos, abraçados, vem os ventos, vem os vendavais, as tempestades, as provas, mas eles estão ali porque eles se amam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles se amam, o Senhor está presente, está cuidando deles e eles vão vencendo e o Senhor vai dando vitória. Bem assim, a igreja de Cristo, nós temos que servir a Deus com amor, por amor, vem os ventos, as tempestades, mas nós estamos ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, alicerçados no Senhor, esperando no Senhor, confiando no Senhor, crendo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque ama. Então, o cuidado de Cristo com as nossas vidas é por amor, não é por obrigação. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Então, é o amor que rege todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como rebanho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo reuniu os presbíteros ali na cidade de Éfeso, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, exortou. Aleluia. Louvado seja Deus, ele diz, aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Cristo. Então, tem muitos pastores que eles não cuidam da igreja de Cristo direito. Eles deixam a igreja de qualquer jeito. Não se preocupa com o rebanho do Senhor, que foi comprado com alto preço, preço de sangue naquela cruz. Não faz por amor, não ama e nem faz por amor. Está ali por status, está ali porque tem dinheiro, está ali porque tem fama, está ali porque tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, holofotes, está ali porque tem viagens, tem regalias, está ali, mas não ama o rebanho. O rebanho vai embora, alguém sai da igreja, ele nem se preocupa em ligar para saber por que aquela pessoa foi embora, saber por que aquela pessoa não quer mais fazer parte daquela igreja, não se preocupa com nada, tanto faz como tanto fez. Isso não é amor, isso não é pastor, não foi chamado por Deus, isso é lobo disfarçado de ovelha, não foi chamado por Deus, não foi vocacionado, porque o pastor vocacionado, ele gasta os seus chinelos se preocupando com as suas ovelhas, com o rebanho que Deus comprou com o sangue do Cordeiro, com o sangue do teu filho amado, para entregar ela pura, limpa, adornada ao Senhor. Ele se preocupa com aquele rebanho porque o Senhor diz que aquele rebanho não é dele, foi comprado com alto preço de sangue, por isso ele deve zelar.
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado. Mas hoje tem sido levantado muitos, derrama a tacinha de óleo na cabeça e acha que já é o bam, e ele não cuida da ovelha, ele não cuida do rebanho, ele dá ordem, ele bota tudo dentro da igreja. Ele é um ditador dentro da igreja, mas de pastor ele não tem nada ou ela não tem nada. Então, para ser pastor, tem que ter chamado, tem que ser vocacionado, tem que amar o rebanho de Deus, porque se não ama, no grande dia vai perecer, não vai ver a face do Senhor e ainda vai dar conta das almas que estiveram nas suas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado. Pastor que não exorta a igreja, pastor que deixa o pecado entrar e sair, o pecado tem livre acesso, né, de entrar e sair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso não é pastor. Não é pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E Paulo ele deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência lá na primeira carta dele, no seu capítulo 5, versículo 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. 1 Pedro 5, 2 e 3. 1 Pedro 5, 2 e 3. 2 e 3. Ele chega e diz, Pedro, ele chega e diz para os pastores ali daquela época. Ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aleluia, Pedro, ele chega aqui e ele fala para os pastores, aleluia, porque hoje é um tal de pastor, é apóstolo, é bispo, é não sei o que, é tanta coisa que acontece, que só o sangue de Jesus. O apóstolo é maior do que o bispo é maior do que o pastor. Louvado seja o nome do Senhor, não existe nada disso, não existe nada disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tudo é vaidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas Pedro, ele chega para esses pastores e ele chega e diz, olha, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quanto nós vemos hoje, dá escândalo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é tanto escândalo. Por quê? Porque os pastores não foram chamados, não foram vocacionados, não têm amor e deixam acontecer tudo que tem que acontecer dentro da igreja. O mundo está todo dentro da igreja. Aí não há salvação, não há santificação, não há regeneração, não há nada. Não acontece nada porque se o Espírito de Deus não está ali, então não vai acontecer nada disso, né? Que a palavra de Deus nos ensina e faz. Então, para que haja crescimento, para que haja regeneração, para que haja libertação, tem que haver um pastor amoroso, chamado por Deus, vocacionado por Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, minhas amadas? Vocês que estiverem gostando da aula, compartilhe, deixe seu likezinho, se inscreva, deixe seu comentário, me ajudem nessa obra. Não é fácil, irmãos. Chegar aqui, né, e falar da palavra de Deus, não é fácil, não. Aleluia, mas o Senhor, Ele nos ajuda, o Senhor, Ele nos ensina, o Senhor, né, Ele coloca a palavra em nossas bocas. E você que tem obra de Deus na sua mão, se levante, vá fazer a obra. Não se preocupe se você fala bonito, se você não fala bonito, se você não sabe, né, não estudou muito. O que importa é você ter Deus, o Espírito Santo na sua vida, ser chamado por Ele e comer a Bíblia. Se você come a Bíblia, se você medita nela, se você vive por ela, anda por ela, você obedece à palavra de Deus, anda com o Senhor, Deus ele vai te usar na terra. Então não enterre o dom, não enterre o talento, deixa Deus te usar nessa terra porque Ele está voltando. Segundo tópico fala da imagem
que descreve função, né? Então, agora a gente vai falar, né, da imagem que descreve função. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então, assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, lá em Êxodo 19, 5, 6 e Isaías 43, 3, da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto, que é essa nova aliança. Então, assim como existiu lá, também existe existe hoje, que somos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Como? Como eu já falei aqui agora, comprado, foi adquirido com o sangue do Cordeiro. Para quê? Para fazer a obra do Senhor, anunciar as virtudes santas do Eterno. Aleluia, louvado seja Deus. Então, geração eleita, né? Louvado seja Deus, a palavra grega gêneros, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeu quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Então, geração eleita, né, sabemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, independente de raça, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de cor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, de sexo, de status. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não há distinção, né? Em Cristo, né, todos nós formamos, né, uma geração eleita. Sacerdócio real. A sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real, né? Um sacerdócio real. Então, todos nós hoje exercemos um sacerdócio real. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá atrás era Arão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Lá atrás, louvado seja Deus, era Arão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o sacerdote, né? Ele, uma vez, né, por ano, o sacerdote ele entrava ali, né, no Santo dos Santos, para interceder por o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Nas suas vestes tinha aquelas duas pedras aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que é chamada de pedra de ônix, né? E gravado ali nessa pedra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era gravado o nome das 12 tribos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, das 12 tribos ali, né? Louvado seja Deus de Israel, 6 em cada pedra. E aí ele entrava e eles intercediam ali pelo povo. Hoje, não, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus hoje. Cada um de nós, né? Todos nós fazemos parte e temos essa responsabilidade de interceder pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, o sacerdócio real, né, em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve aos crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem o sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema, né, sacerdotal, né, levítico, né? Lá na antiga aliança, Deus escolheu uma família, né, que foi a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma ele faz na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, que era de Levi, né? Dessa forma, a família escolhida por essa missão foi a de Arão. E por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Então, você é um sacerdote aí na sua casa para interceder por a sua casa, sua família e por toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar incenso, isto é, de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmos 14, 141, 2. O salmista fala, né? Então, lá no antigo pacto foi escolhido Arão e a sua família. Ele, uma vez, né, entrava ali para interceder pelo povo. Nas suas vestes tinha aquelas duas pedras de ônix,
né? Ali estava escrito, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em cada uma delas o nome das 12 tribos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que ficava ali nas umbrais, né, da sua roupa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele tinha, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, o compromisso de interceder ali por aquele povo. Já hoje cada um de nós, né, temos esse papel, né, do sacerdote, né, na casa, né, de interceder pela nossa família, pela nossa família e todos aqueles, né, toda a humanidade, eu vejo assim, né? E muitas das vezes o esposo ele não é crente, mas a esposa é e ela intercede, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O esposo é crente, mas a esposa não é, então ele intercede. Mas se é os dois, fica melhor, né? Porque aí ficam 2 sacerdotes dentro de casa intercedendo pela humanidade, por aqueles que precisam conhecer, né, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar incenso, isto é, de exercer o ministério de oração. Aleluia. Nação santa e um povo adquirido. 1 Pedro 2,9, ambos os termos, né, ambos os termos em adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo era, representavam e deveriam ser, né? Então, a nação santa e um povo adquirido. Então, né, eles iam representar, mostrar aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que essa nação era, né, o que esse povo representava, né? Não era uma nação e um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Então, a nação santa e um povo adquirido representa uma igreja consagrada ao Senhor. Louvado seja Deus, que está esperando, né, o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como corpo de Cristo, essa é uma das imagens mais fortes, né, e frequentes no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para retratar a igreja de Cristo, né? Porque a igreja ela é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a analogia da igreja como corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar, né? No nosso corpo, tudo está em seu devido lugar. Louvado seja Deus. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo, né? Porque se nosso corpo tiver um membro que não esteja bem, todo o corpo adoece, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bem assim a igreja de Cristo. Quando você vê uma igreja fria, uma igreja que não prospera, uma igreja cheia de contenda, uma igreja que até os pastores é falso e é mentiroso, ali está tudo doente. Ali está tudo doente e precisa, né, se levantarem, se examinarem, reconhecer, colocar um espelho diante deles, né, e se humilhar diante do Senhor, pedindo perdão dos seus pecados para que as coisas voltem a acontecer. Porque o tanto de pastor mentiroso, falso, hipócrita, com 2 caras, prepotente, egocêntrico, meu Deus do céu, dentro das igrejas tá dando nojo. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, irmão. É uma escola, é uma aula e eu preciso falar a verdade. Porque senão o Senhor cobra de mim. Deus não cobra de você, Deus vai cobrar de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muita mentira. A pessoa está do seu lado e está mentindo. A pessoa está ali abraçando e está mentindo, né? Então, o corpo já está doente. Por quê? Porque o membro adoeceu. O corpo percebeu ali que o membro estava doente, não se preocupou porque não tem amor e ali foi contaminando todo o corpo. Porque uma pessoa que adoece, ela não vai no médico. Ela não tem amor à sua vida. Tem pessoas que não tomam chá, tem pessoas que não tomam água, tem pessoas que
que ela mesma estraga com a vida dela, com a saúde dela, porque ela não tem amor próprio. Então, bem assim, tem pastor na igreja que não tem amor próprio, não tem amor à vida. Então, se ele não tem amor próprio, amor a ele mesmo, ele vai ter amor à vida, ao rebanho que Deus entregou na mão dele? Não. Todo o corpo vai estar doente por causa dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, todos os membros têm que funcionar bem, para que o corpo, né, também funcione bem. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Então, há variedades de membros, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de órgãos, de funções, mas todos constituem, né, na vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo assumindo as funções dos outros. Então, o coração, ele não pode assumir a função do rim, o rim não pode assumir a função do fígado, então, e assim vice-versa, entendeu? Então, assim, na igreja é a mesma coisa. O pastor exerce a sua função de pastor, o missionário de missionário, o membro de membro, o obreiro de obreiro. Mas hoje o obreiro quer passar na frente do pastor, o missionário manda no pastor, e o pastor é frouxo e baixa a cabeça e deixa todo mundo mandar nele, e a casa vira uma bagunça. E aonde está bagunça, não tem ordem, não tem decência, e o Espírito Santo de Deus não habita nela. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aleluia! No nosso terceiro tópico, diz assim: a imagem que descreve a habitação. Aleluia! Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é templo do Espírito Santo, aleluia. A igreja é retratada como sendo um santuário e habitação de Deus, aleluia. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ele é seu templo. Então, o nosso Deus é o nosso templo, aleluia. Ali em Éfeso havia o templo da deusa Diana, que tinha 27 colunas, que sustentava aquele templo, né? Já na igreja de Cristo, ele é a própria coluna da igreja, ele não precisa de mais coluna. O próprio Jesus é a coluna fundamental da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em profanar o santuário de Deus. Então, cuidado, você que leva as coisas de Deus, né, de qualquer maneira, na negligência, na rebeldia, é como eu quero, é do meu jeito, quem manda é eu, quem fala é eu, quem ordena é eu, sabe? Esquece do Espírito Santo de Deus, que é o dono, e está gemendo aí no meio da igreja, querendo operar, mas você não deixa, porque é um inconsequente, né? É um delinquente, é um pastor irresponsável, que não tem amor, nem a sua própria vida, não sabe nem aonde vai passar a eternidade. Cuidado, porque você vai dar conta dessas vidas aí. Uma coisa é ser chamado para fazer a obra de Deus, ser pastor, pastora. Outra coisa é a pessoa querer ser e não fazer as coisas de Deus direito, porque duro será o juízo para ti no grande dia. Então, o tempo é agora de se arrepender, de se examinar, de ver como que está, porque haverá um dia de acertos de conta, e nesse dia ninguém vai poder dizer: Senhor, eu vou ali, depois a gente vem e conversa. Não, vai ser só eu e o Deus, Deus e eu, você e Deus, Deus e você. Glória a Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como casa de Deus, aleluia. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó,
né? A gente vê que Jacó ali, por amor, né? Ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele trabalhou, né? Se sacrificou ali, né? 14 anos para ter ali a sua amada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus se sacrificou, fez aquele sacrifício na cruz por amor a mim e a você. Isso nos faz ver a importância da igreja como instituição social, na base da sociedade. Na base da sociedade está a família. Então, se acabar a família, acaba também tudo, né? Porque a família é a base, né, de toda a sociedade. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Então, se a família é forte, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é bem organizada, é bem estruturada, né, tudo vai bem. Mas se é uma família fraca, é bagunçada, não há respeito, não há amor, nada também vai bem. Bem assim também é a igreja, né, do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a destruturação familiar, né? A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Então, como o privilégio de ser igreja, né? À luz do que, né, estudamos, né, nessa lição, há umas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Então, é um privilégio, né, fazer parte da Igreja do Senhor. Fazemos parte do corpo de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E você que não tem uma aliança com Jesus ainda, se apresse, faça, né, a sua aliança com Deus. Jesus está voltando. Se você gostou da aula, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos e até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigada por me permitir entrar dentro dos seus lares. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês e até a próxima aula. Em nome do Senhor Jesus, fiquem todas na paz do Senhor Jesus.